Oi, 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 gente querida. Nós estamos tratando de Mateus no capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Lembram disso? Ontem. Mas eu lhes disse e realizei o que eu disse no dia de ontem, afirmando que nós iríamos tratar do texto no Evangelho de Marcos, aonde as alusões sinóticas ao mesmo texto, ao mesmo episódio, à mesma situação, à mesma ocorrência, têm implicações mais amplas e tem detalhamentos aqui em Marcos. Por isso eu quero que você saiba que o que nós estamos falando em Mateus 15, eu estou continuando acerca da mesma coisa aqui no Evangelho de Marcos, e hoje eu vou dar continuidade depois do que falamos ontem. Você lembra do que eu falei no dia de ontem? No dia de ontem eu falei que as pautas desse pessoal, dos escribas, fariseus, doutores da lei, tudo isso, que vieram de Jerusalém, uma viagem de quilômetros de distância, até o norte do Mar da Galileia, e a gente pensa que quem se entrega a uma viagem, a um trabalho dessa extensão, é porque tem temas de uma importância extremamente gravosa, significativa, para tratar com Jesus, mas não. Como Jesus disse em Mateus 23, os missionários da religião, no caso em questão os fariseus especialmente, que eram os mais loquazes e os mais proselitistas e os mais missionais e os mais obcecados pela ideia de irem conquistando novas pessoas para o judaísmo radical e fanático que eles praticavam, Jesus diz em Mateus 23 que eles eram capazes de dar uma volta na terra inteira para converter alguém e transformar essa pessoa num indivíduo extremamente pior do que se poderia imaginar. Toda vez que gente ruim, que anda todavia divulgando, falando, enchendo a boca com o nome de Deus, vai fazendo prosélitos, vai fazendo discípulos da sua ruindade religiosa, eles vão conseguindo criar pessoas piores do que eles, de modo que eles vão criando pioramentos geracionais. E quando você vê uma geração piorada, pode ter certeza, porque frequentemente ela foi preparada, alcançada, treinada, condicionada por gente horrível. Mas a próxima geração consegue ser pior do que aqueles que o alcançaram. Por isso Jesus disse, vocês são capazes de dar uma volta no mundo inteiro para divulgar o que vocês acham que é imprescindível para a salvação, e os filhos aderentes a essa divulgação se tornam gente muito pior do que vocês. Aí eu mostrei ontem, como esse pessoal veio de Jerusalém, a gente fica pensando que eles vão trazer uma temática relevante, mas não. A temática é, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Tu não ensinas os discípulos a se banharem antes de sentar à mesa, ou a lavarem os seus colchões, em tocando numa pessoa, numa mulher menstruada, se purificarem, ou em sendo tocados por alguém considerado imundo, fazerem todos os ritos que Moisés mandou de purificação. E aí eu falei, como Jesus é a transgressão ambulante de todas essas legislações de purificação em todos os níveis, esses escritos de dívida que constavam contra nós, que constavam dessa multidão de ordenanças sem cabimento,
que foram inteiramente rasgadas por Jesus e encravadas na cruz. Paulo diz aos Colossenses que foram rasgadas por Jesus. Você está lendo e querendo obedecer o que Jesus rasgou. Jesus rasgou e você está juntando os pedaços, e as lideranças religiosas juntando os pedaços, fragmentos, para dar isso inteiramente maligno, inteiramente perverso, inteiramente anti-humano, desumano, inumano, para ser observado pelas pessoas que, por tais práticas e observações e no adotar desses usos e costumes, vão ficando seres superficiais e horrorosamente brutos. É isso que eles fazem aqui, vão de Jerusalém até o norte da Galileia para entrar nesse assunto de aspersões purificatórias. Como é que tu não manda lavar os copos, os jarros de ferro, os vasos de metal, as camas? Foram fazer essas interpelações a Jesus, alegando a lei de Moisés, que Jesus veio para rasgar. Ele cumpriu tudo. E ele disse, olha, isso teve a sua vigência de Moisés até João, agora acabou, agora é pregado o evangelho do reino de Deus. E quem vem me acompanhando desde Mateus no capítulo 1 já aprendeu suficientemente a esse respeito. Eu tenho sido exaustivo quanto a isso tudo, de modo que, para quem vem me acompanhando e não cai de paraquedas e, sem saber de nada, começa a opinar as suas próprias loucuras e devaneios, isso aqui já está mais do que esclarecido e postado e gravado tudo no meu canal no YouTube, para quem quer que com boa intenção deseje aprender. Então ontem eu parei perguntando quais são as suas pautas, o que é que você obedece, o que é que você chama de significado da minha fé e busca como elemento a ser obedecido. E muito pior do que isso, se fosse apenas uma idiotice abraçada por você, era uma doença sua, um problema seu, um abonsaizamento, um podamento, uma diminuição, uma mediocrização total e um adoecimento exclusivamente da sua vida. Mas o problema não é esse, é que você quer espalhar e quer obrigar todo mundo a ficar horrível como você, pequeno como você, ridículo como você, sem acesso à graça de Deus, andando para um passado cada vez mais primitivo, querendo fazer as pessoas discípulas de uma legislação vencida até pela Constituição brasileira, que é melhor do que ela. E vocês querem voltar para isso. Assim como muçulmanos radicais querem voltar para o século VII, os judeus querem voltar para 4.000 anos atrás, e hoje em dia há uma quantidade brutal de cristãos no mundo inteiro fazendo o mesmo percurso de volta para as cavernas de Moisés, para as tábuas de pedra de Moisés. Isso é o que eu disse ontem, perguntando quais são as pautas da sua vida. Sem dúvida são as pautas desses que vêm de Jerusalém, onde a religião está instaurada só gerando para a morte, só ensinando a matar mosquitos enquanto se engole camelos. Em síntese, foi o que eu disse no dia de ontem. E hoje eu prossigo exatamente de onde eu parei ontem, porque ontem eu falei que o resultado de escolher essas pautas e essas coisas e essas observâncias e essas práticas patéticas, ridículas, é que aquilo que Jesus disse quando afirmou no verso 6, aqui de Marcos 7, equivalendo a Mateus 15. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, longe de mim. Está longe de mim é o que caracteriza a palavra apostasis. No grego, de onde veio a palavra apostasia, que significa estar longe de. Isso é apostasia. Jesus está denunciando a apostasia, escolhendo esses temas amesquinhantes e diminutivos e reducionistas e imbecilizantes e descerebrantes e impondo-os sobre os seres humanos, com regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, usos e costumes e obediências e ameaças e infernos e punições, tudo isso que é jogado em cima de você e que eu denuncio há 51 anos e vou denunciar enquanto isso existir. Vai existir, infelizmente, até eu morrer. Mas eu vou denunciar todos os dias e vou deixar gravado para o seu filho se salvar, para o seu neto, para o seu bisneto não ser como você. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, em vão me adoram, em vão. Significa em vácuo, em nada, em vaidade, em coisa nenhuma. Isso é em vão, em vacuidade. Naquele lugar onde nada é real, é adorar em vão. Isso é entregar a vida à vanidade, à vacuidade, à vaziez espiritual. Por isso esses que assim são, isso impõem sobre outros e tratam isso como se fossem mandamentos de Deus de vida ou de morte, são as pessoas mais angustiadas, mais vazias, mais alopradas, mais infelizes, mais toscas, mais empedernidas, mais impermeáveis, mais insensíveis, menos sutis, mais emburrecidas que a gente pode encontrar. A tragédia é essa. E foi aqui que a gente parou e eu disse, amanhã a gente segue, mas eu quero que você se pergunte hoje, durante o dia, me referindo no dia de ontem e antes da gente começar agora, quais são as pautas que você herdou na religião para orientarem a sua vida? E na realidade não produzem nenhuma vida, só produzem uma existência oca. Só produzem santos do pau oco. Nada que tenha essência, conteúdo, carnegão, vida, nada que tenha medula espiritual, que tenha o sistema nervoso de Cristo Jesus operando nesse ser que não passa de um androide, de um boneco de carne, em observação a essas tematizações que qualquer robô contemporâneo consegue obedecer e a inteligência artificial nem quer entrar nessa de tão pobre que a temática é, de tão patética que a temática é. Mas é o que define a vida da grande maioria de todos os que nos cercam crescentemente. Infelizmente, aumentantemente, superlativamente à nossa volta. Então, prosseguindo no que nos concerne no dia de hoje, a gente chega ao verso 8, onde Jesus, nesse contexto, em razão dessa temática, desse ambiente, dessa doença de esvaziamento espiritual que essas observações provocam na gente, ele prossegue dizendo: fazendo assim, sendo assim, ensinando assim, praticando assim, vocês estão negligenciando o mandamento de Deus. Enquanto vocês observam todos esses mosquitos e engolem todos os camelos, enquanto vocês se dedicam à anatomia de defuntos, como eu disse que um grupo teológico acadêmico faz, ou enquanto os outros do outro polo se dedicam à imposição desse tipo de pauta para ídolo de pau, de pedra, de gesso, porque não é nada concernentemente a gente
gente de carne e sangue, cérebro, psique, espírito, discernimento, transcendência e evolução crescente no amadurecimento, não serve para a gente, só serve para os bonequinhos que estão na manada das obediências, das idiotices. E Jesus é quem vem e diz: vocês fazendo assim, se dedicando a isto, estão negligenciando o mandamento de Deus, enquanto guardais a tradição dos homens. Porque nos dias de Jesus eles tinham aprendido isso dos rabinos variados, especialmente dos mais fanáticos, que eram preferencialmente os rabinos pastores dos fariseus e de todas as outras denominações religiosas judaicas dos dias de Jesus, todas elas dedicadas ao coisa alguma, do ponto de vista de Jesus, todas dedicadas à falácia, ao engano e ao vazio. E todos se tornavam apenas seres ocos, como eu já disse 3 vezes apenas no dia de hoje. E eu quero repetir o que Jesus disse no verso 8. Portanto, assim sendo, e assim fazendo, e assim praticando, e assim ensinando, vocês estão apenas negligenciando o mandamento de Deus, enquanto vocês guardam a tradição dos seres humanos, a invenção. O que eles estão dizendo: o nosso bisavô fez assim, nosso avô fez assim, nosso pai fez assim, a gente faz assim. Isso os que têm história, por mais idiotada que seja a história deles, a tradição deles. Agora tem uns outros que nem história tem, nem tradição tem. Aparece assim do dia para a noite. São os garotos, umas meninas que não aprenderam nada, nunca viveram de joelhos diante de Deus, não sabem o que é passar a vida em oração, jejum, contemplação, meditação, serenidade, introjeção do evangelho no coração, não sabem nada. Como eu vi uma moça outro dia, magrinha, até de um rostinho bonitinho, dizendo: para ir para o inferno basta nascer. E se você não quiser ir para o inferno, basta aceitar Jesus. Coitada, eu não quero saber o nome dela, não quero saber nada para ter a liberdade de dizer: que moça idiota. Ela mal se dá conta de que 2/3 da população do planeta nunca ouviram falar o nome de Jesus. Deus está criando esse povo todo para nascer já como cidadãos do inferno, menina idiotada. Ou você está pensando que aceitar Jesus é levantar a mãozinha numa igreja, receber batismo e passar a dar dízimo? O inferno está cheio, é desses que suposta, pretensa e arrogantemente fazem como você faz, ensinam como você ensina e se tornam como você aparentemente o é. E é horroroso ser como você é ou como outros tantos que ouvem você o são. A mim é absolutamente desgastante e insuportável. Jesus, portanto, precisa ser repetido quando diz: enquanto isso, vocês seguem negligenciando o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é um só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí você diz: só um? É porque nesse único mandamento Jesus disse que se cumpre toda a lei e os profetas, se cumpre nesse único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o vosso próximo como vós amais a vós mesmos. Mas a síntese sublime é esta: amor é o que vocês aprendem com a minha prática em relação a todo outro ser humano na face da terra. É o que vocês me veem sendo, praticando, gestuando, ensinando, manifestando. Isso é amor. Tudo que eu vivi é amor. Tudo que eu sou é a encarnação do amor. E esse é o mandamento. O mandamento é me seguir, portanto, é amar. Quem ama, segue.
E o verdadeiro amor é aquele que segue em obediência ao caminho de Jesus, verdade e vida. O resto é construção mentirosa para ocupar vocês com falácias das mesmas temáticas horrendamente indescritíveis do seu ridículo, do tipo, já lavou as mãos? Já purificou sua cama? Quanto tempo faz que você não se masturba? Olha, cuidado, transando com o marido, mas não fique muito cheia de prazer, nem de gozo, nem de orgasmo, porque Deus não gosta nem do seu orgasmo. Aí vão te dando um monte de coisas. Uma lista horrorosa, reduzindo a sua vida a coisa alguma, enquanto aqueles outros sobre os quais eu falei nos últimos dias, pessoal considerado mais evoluído, mais progressista, fica apenas fazendo a anatomia de um Jesus defunto, que não está vivo e que não ressuscitou dos mortos. Pois bem, ele disse, Jesus continua, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, o mandamento do amor, onde tudo está englobado. Porque é Paulo que disse que o fruto do Espírito, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, alegria do Espírito Santo, não é a gargalhada galhofenta, é a alegria que brota, que emana do Espírito de Deus em nós, do regozijo que nos faz nos alegrarmos com os que se alegram e da solidariedade que nos faz chorarmos com os que choram. O fruto do Espírito é amor, alegria em Deus, de Deus, em nós, paz. Quem quer que ande em amor, aprende a viver em paz e aprende que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se eu tenho paz, eu prossigo. Se eu não tenho paz, eu não quero ir a lugar nenhum, nem fazer coisa nenhuma sem a validação da paz de Cristo em mim. Agora, para eu ter a paz de Cristo em mim, eu preciso conhecer a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, os modos de Jesus, o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus, o caráter de Jesus. Não tem nada a ver com o teu pastor, não tem nada a ver com as tuas lideranças. Eles são todos tortos e defeituosos. E é a eles que você segue. Então você nunca vai ter a referência da arbitragem da paz de Cristo e do Evangelho, determinando o que é bom e o que não é bom no seu coração e dando a você discernimento suficiente para poder afirmar como Paulo, todas as coisas me são lícitas. No entanto, eu aprendo pela arbitragem da paz de Cristo no meu coração que nem todas me convêm. Mas vocês, disse Jesus, aos homens mais religiosos que o mundo já viu, que eram os fariseus e os seus escribas, os seus teólogos, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus. Vão dando jeito para lá, jeito para cá, sinuosidades labirínticas. O indivíduo não quer nem me ouvir. E eles fazem propaganda dizendo, não ouça o Caio, porque ele é um herege. Eles sabem que não é, eles sabem que aqui tem evangelho. E se você me ouvir, toda a trucagem, da malandragem, da magia, da manipulação, do controle, da lavagem cerebral deles, vai cair por terra na sua vida. É por isso que eles não querem que você me ouça, sob hipótese nenhuma. Porque enquanto isso eles vão manobrando vocês, tudo em nome de Jesus. Falando de vez em quando no poder do Espírito Santo, mas é tudo mentira. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Evangelho, não tem nada. Só tem aquilo pelo que Jesus morreu na cruz para acabar. E só tem aquelas coisas que, porque foram praticadas pelos religiosos, que foram os que pediram a morte e a crucificação de Jesus, aquelas coisas que, portanto, foram utilizadas acusando Jesus de blasfemo, de herege, para matarem-no na cruz. São essas mesmas coisas que estão sendo jogadas sobre vocês e vocês obedecem, trágica e pavorosamente.
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, que é o evangelho do reino de Deus, que está sendo ensinado por Jesus. Enquanto isso, vocês tragicamente, horrorosamente, apostaticamente, entendendo que apostasia, apostates, significa ficar distante de, cada dia mais distante do Evangelho de Cristo Jesus. Já não tem mais nem visualização do que significa o Evangelho, do que significa Jesus. Usam só esse nome, mas não sabem quem é Jesus, não conhecem essa pessoa, não são habitados por ela. Mas vocês ficam seguindo esses santos do pau oco, habitados às vezes até por demônios, por espíritos malignos e enganadores, como Paulo disse que viria. Chegaria a hora que, em nome de Jesus, espíritos imundos tomariam conta dos mestres, de modo que multidões e multidões os seguiriam no engano, enquanto o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, sendo anunciado, sendo pregado, produziria inclusive coceira nos ouvidos. Enquanto eu estou pregando aqui, tem muita gente sentindo coceira nos ouvidos. E tem gente que nem aguenta, pula fora, sai correndo. Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a tradição da igreja, da religião, e não obedecem nem mesmo a Moisés. Vocês obedecem até mesmo os que falsificam Moisés. Como Jesus diz no verso 10 de Marcos 7, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e acrescentou, quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte, o que é pesadíssimo. Não dá para obedecer Moisés, é crime obedecer Moisés nos nossos dias. Se eu não honrar pai e mãe, eu sou apedrejado na porta da cidade, eu vou para a cadeia. Moisés está vencido até pela Constituição brasileira, pela Constituição de qualquer país evoluído do mundo, de qualquer sociedade democrática, já deu passos para além de Moisés. Mas Jesus diz, vamos supor que Moisés esteja na validade. Vocês que dizem que são discípulos de Moisés, até mesmo a Moisés vocês não obedecem, porque Moisés mandou obedecer pai e mãe. E a consequência apontada por Moisés era trágica. Aquele que não fizer vai sofrer a punição da morte. Aí vem Jesus com uma adversativa falando com os religiosos. E ele diz, vós porém dizeis, olha só o dinheiro, o dízimo, a oferta, a teologia maligna desses grupos religiosos, especialmente esses que dão ênfase ao dinheiro de dia e de noite, que substituíram o Deus eterno, infinito, amorosamente pessoal, por Mamon. Aquele acerca de quem Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e o dinheiro, de Pablo Marçal, a Deus e a grana, a Deus e a teologia da prosperidade, a Deus e todas as propostas de enriquecimento por vibração, frequência mental, ou como eu vejo alguns agora atrasadíssimos dizendo não tem que usar os neurosensores do coração, que são 60 vezes mais poderosos do que qualquer frequência mental. E tem idiotas para todos os lados. E alguns deles são gente boa, mas que eu vejo curtindo, digo, meu Deus, meu filho, minha filha, você está vendo o que você está fazendo? O que é que você está aplaudindo? Preste atenção. E Jesus disse, nem a Moisés vocês obedecem, quando o assunto é dinheiro. Porque Moisés mandou honrar pai e mãe. Aí você diz, bom, honrar pai e mãe é ir na casa do meu pai, da minha mãe, de vez em quando, e dizer, bênção pai, bênção mãe, o que vocês nem fazem mais há décadas.
Já acabou isso também. Honrar pai e mãe, para muita gente, é simplesmente não maltratar pai e mãe. Num tempo em que pai e mãe estão apavorados de envelhecerem. Eu conheço um monte de pessoas que vão ficando idosas e que vêm falar comigo dizendo, pelo amor de Deus, o que eu faço, reverendo? Eu estou ficando velho e os meus filhos são uns monstros. E eles são todos crentes, todos da igreja. Eles dão dinheiro, muito dinheiro, tudo que eles conseguem para a igreja. Mas eles não socorrem a ninguém da família. Aliás, é até proibido. O pastor deles diz a eles que se eles, ao invés de darem dinheiro para o gasofilácio, que supostamente é um dinheiro que sobe para Deus, mas de fato cai no bolso do estelionatário, ladrão, mercenário, lobo vestido de pele de ovelhas, e eles acreditam nisso, de modo que eu estou passando necessidade, eu não tenho plano de saúde, nem a minha mulher, a gente tem que entrar na fila do SUS, enquanto eles dão dinheiro e mais dinheiro para os pastores que vão comprando carros importados e multiplicando as mansões e as viagens extraordinárias e os benefícios e os perks, as mordomias que eles vão acrescentando a eles próprios com o dinheiro dos nossos filhos e de milhares de outros que praticam a mesma coisa. Porque é o que a religião ensinava nos dias de Jesus. E Jesus diz, hipócritas, vocês estão jeitosamente rejeitando o mandamento de Deus. Eu não estou nem falando do que o Evangelho ensina, eu estou falando que até em nome de Moisés, que é o nome que vocês usam para impor a tradição de vocês e as mentiras de vocês, nem ao próprio Moisés vocês respeitam, porque ele disse honra teu pai e tua mãe. E para ele honrar significa entende, pesa, avalia, compreende e melhora o teu pai e a tua mãe em ti mesmo. Esse é o aspecto essencial do significado de honrar pai e mãe. Entender, discernir, compreender e melhorar meu pai e minha mãe na minha conduta, na minha vida, para que ao invés das gerações irem se enfraquecendo, se empobrecendo e se enfeiando, e se monstrificando, elas melhorem, elas façam um caminho de ascendência na direção de Deus, mas não é isso. E tem um segundo aspecto óbvio aqui no que Jesus diz. Jesus, quando fala que honra teu pai e tua mãe, dizendo que Moisés tinha dito isso, mas nem isso eles obedecem, ele está falando de dinheiro. Nesse caso específico, quando ele diz, vós, porém, dizeis, se um homem ou mulher disser a seu pai ou a sua mãe, doente, pobre, sem ajuda, sem socorro, sem plano de saúde, na solidão, começando a não conseguirem mais ter mobilidade, autodeterminação, meios de cuidarem de si mesmos, mas se vier alguém e disser, olha pai, olha mãe, sinto muito, eu não estou dando nada para vocês porque eu estou obedecendo a Deus e botando tudo no gasofilácio. Eu poderia separar o meu dízimo, pai, mãe, que ajudaria vocês imensamente. Mas eu não vou fazer isso porque seria uma transgressão diante de Deus. Então eu dou para o meu pastor, que unge o meu dinheiro, que volta para mim 100 vezes mais, mas de tudo que voltar, eu também tenho a obrigação de devolver para o gasofilácio, onde eu boto e tudo sobe em teletransporte para o trono de Deus. Como eu vi agora esses dias, o André Valadão, que é um campeão de pateticidades crônicas, o coitadinho do rapaz deve ter algum desequilíbrio em alguma área cognitiva do ser dele.
pedindo os dízimos e ofertas daqueles que dão dinheiro a ele, aos milhões, e ele entrou num helicóptero com a esposa dele e sobrevoaram provavelmente alguma região da Flórida, com os dízimos e ofertas alegadamente levados dentro do helicóptero para subirem o máximo possível e dedicarem a Deus. Cara, é tão patético, é tão horroroso que não dá nem para acreditar que o pessoal aceita essa proposição e continua investindo numa malandragem, num estelionato, numa coisa tão nojenta, tão pateticamente indescritível quanto essa, mas vocês fazem. E o herege sou eu. Estou falando apenas a palavra de Jesus, o herege sou eu, e vocês são o quê? Sim, Jesus disse, vocês chegam para o pai e para a mãe e dizem, olha pai, olha mãe, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim é corbã. O que é corbã? Quando você chega lá na casa de Caifás, onde era um dos lugares de recolhimento do dízimo, além do templo de Jerusalém, do sumo sacerdote Caifás, as ruínas arqueológicas da casa dele estão lá até hoje. E você encontra aqueles depósitos de pedra onde se colocavam os dízimos de grãos, de alimentos, de carnes e de dinheiro também. E é tudo uma parte para o sumo sacerdote, outra parte para os sacerdotes do templo, outra parte para a tribo de Levi, que vivia desse dinheiro que as outras tribos todas arregimentavam para que essa tribo ficasse supostamente dedicada a adorar a Deus pelos outros. Pois bem, eles inventaram uma coisa que eu me lembro bem. Hoje em dia já nem está mais lá na casa de Caifás, mas nos anos 70, início dos anos 80, quando você chegava na casa de Caifás, do Monte Sião, e que é só um mondronguinho, uma estrada curva, o Monte Sião, e você desce para a casa de Caifás, você tinha lá uma pedra grande, escrita Corbã. E ela era 2 dias de Jesus, como tudo ali é 2 dias de Jesus, arqueologicamente falando, tem essa datação. Corbã, que é o que Jesus diz aqui. Ou seja, era uma definição do dinheiro que deveria ir para ajudar pai, mãe, pobres, aflitos, angustiados, necessitados, que era uma liberdade. Uma liberdade que as pessoas tinham no Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de mandamentos dizendo aquele que socorre o pobre a Deus empresta. Aquele que socorre ao necessitado agrada a Deus. Aquele que, ao invés de comer o pão sozinho, parte o pão e o compartilha com o necessitado, esse é o que está praticando, como diz Isaías no capítulo 58, o verdadeiro jejum que agrada a Deus não é parar de comer, é dividir o pão com quem não tem o bastante. Eu estou falando o evangelho de Deus, a palavra de Deus, mas vocês não querem ouvir, querem continuar no engano. Eu, todavia, não negociarei o evangelho de Jesus com ninguém, com grupo nenhum. Pois bem, eles diziam, é corbã. Papai, mamãe, meu irmão pobre, minha irmã viúva e necessitada, sinto muito que o teu marido tenha morrido, eu podia te ajudar, mas eu prefiro me ajudar. Porque dando lá para a igreja, para a sinagoga, para o templo, para o pastor, para o líder espiritual, para o levita, ou para todos os mecanismos do sistema religioso, eu invisto em algo que vai direto para Deus, como um incenso suave, e depois volta como bênção sem medida, grana, propriedades e tudo mais para mim, porque eu quero é isso.
é prosperar. Se eu tiver que te honrar, pai, é sendo um cara muito mais rico do que você e nunca passando necessidade, porque quem passa necessidade é sinal de que não está agradando a Deus. Quem não tem dinheiro bastante é sinal de que não está servindo a Deus. Não é isso que vocês ouvem todos os dias? Não é a partir disso que vocês se tornaram descerebrados, imbecilizados, adoecidos, enfermiços, empedrados, seres totalmente drogados pelo entorpecimento, pelo ópio religioso? Me digam se é ou se não é. Eu sei que é, em nome de Jesus. Olha só, não, pai, não vou dar para você nada porque é corbã. É dedicado ao meu pastor, ao sistema, à igreja, porque só lá é que Deus aceita dinheiro de modo a nos abençoar infinitamente mais. Sim, eu não vou te ajudar, papai e mamãe, porque eu já fiz um compromisso com a igreja de que tudo que entrar, o dízimo e as ofertas, vão exclusivamente para esse bolso santo, sagrado, do meu pastor, mercenário, ladrão, raposo, enganador. Mas não é assim que dizem para o pai. Eu mando para ele porque ele tem os mecanismos, ele tem um duto para cima que faz a volta no trono da graça e cai todo de volta no meu bolso 100 vezes mais. Cara, não tem feitiçaria no planeta que seja mais mentirosa do que essa na qual vocês embarcam todos os dias, e milhões fazem isso todo dia, fazendo do seu dinheiro uma renovação dessa consagração perversa, jeitosamente maligna, como disse Jesus, chamada de corbã. Essa curva no amor, na ordem do mandamento. Levai as cargas uns dos outros, quanto mais do pai e da mãe. Como disse Paulo, preste atenção no que eu estou dizendo. Você que vive com a obsessão de botar dinheiro na igreja, no sistema religioso, olha o que Paulo disse. Porque se alguém não cuida dos seus, primeiro, e ele estava falando de dinheiro, e de todos os cuidados relativos ao bem-estar da família. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Eu vou repetir, preste atenção. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Toda vez que vem com esse argumento de que a igreja vem primeiro, se sobrar alguma coisa, quem sabe eu te ajudo, mas na maioria das vezes, nem mesmo essa conversa eles têm com o pai, com a mãe, com familiares, com gente carente, muito menos com o pobre, que vem com fome, com sede, com frio, desabrigado. Esse aí, então, eles aprenderam a dizer ultimamente que estão nesse estado porque são amaldiçoados. São filhos do inferno e estão habitados por demônios. É isso que estão ensinando a vocês e vocês estão comprando. E eu repreendo intensa e iradamente tudo isso em nome de Jesus. Sim, vós, porém, dizeis: o que eu tinha para te dar, para ajudar o pobre e o necessitado, meu pai, minha mãe, minha irmã viúva, meu irmão desempregado, eu não farei, porque o meu compromisso prioritário é com o meu pastor, meu sacerdote, é com a igreja, é com esse sistema, é com o culto ao gasofilácio, essa arca da aliança contemporânea, onde a gente bota o dinheiro como empoderamento das coisas de Deus naquela caixa de madeira patética. E é o argumento que vocês usam contra o Evangelho. E Jesus prossegue dizendo que a conclusão é essa. E o argumento era esse. Porque eu tomei o voto de Corbã,
eu fiquei isento de ter que me preocupar com o meu pai e com a minha mãe. E eu estou aqui para denunciar a sua perversidade em nome de Jesus. Olha só o que Jesus diz do prosseguimento no verso 13. E assim fazendo, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, que vocês mesmos criaram, que é uma produção, uma invenção do capricho, da gula, da ganância, da soberba, dos pastores, sacerdotes e líderes e guias espirituais de vocês, todos mal intencionados na maioria das vezes. Sim, vocês fazem isso em obediência a essas determinações inventivas e criadas agora para enriquecer e engordurar esses manipuladores da alma de vocês, e assim procedendo, vocês estão invalidando a palavra de Deus em troca e em obediência da vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, criastes, inventastes, recebestes de outros e passais para outros mais, que vão sendo corrompidos pela estupidez, pela mentira, pelo engano, pela falácia de vocês. Eu sinto ter que usar palavras tão fortes, mas não há palavras, não há adjetivos para caracterizar esse estado de morte encefálica, de morte psíquica, de morte espiritual, de enrijecimento e de empedernimento do coração da grande maioria. Porque é assim que estão, e é assim que são, e é assim que fazem. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Imagine. Vai imaginando as muitas outras coisas. São milhares de coisas que eles vão inventando. O Senhor deu agora uma outra revelação. Tudo tem a ver com aumentar o ganho, o dinheiro, as ofertas. Tudo tem a ver com criar ruptura entre você e seus pais, você e sua família, porque esse pessoal, essas lideranças religiosas, assim como nos dias de Jesus, nos nossos dias também, não querem você amorosamente junto a seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, não querem. Porque eles sabem que se você tiver amor por essas pessoas, você vai ver a carência delas, as necessidades, e você pode ter o sentimento solidário, natural, essencial, humano, de socorrê-las. De modo que quanto mais afastado você ficar desses grupos familiares, melhores para esses lobos, mercenários, ladrões, enganadores, estelionatários. Porque aí vocês não têm nem a pedagogia da possibilidade de serem tocados compassivamente pela necessidade de alguém com quem vocês têm uma ligação daquele amor storge, no grego, que é o amor de sangue, de DNA, de gene, de procedência imediata. Eles não querem nem isso. E aí ensinam você a dizer, não, eles que se virem. Se eles quiserem melhorar de vida, eles venham para cá. Se eles não vierem para cá, deixa eles lá. Vai me dizer que eu estou inventando alguma coisa. É isso que é ensinado a vocês o tempo todo. Pelo amor de Deus. Caiam em si. Vocês fazem isso e outras coisas semelhantes a essas, perversas, igualmente perversas. E como ontem, eu vou parar aqui porque eu tenho muito mais para falar, do verso 14 em diante, onde tem uma parada. E se diz, convocando Jesus de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos entendei. Isso vai ficar para amanhã. Ouvi-me todos entendei. Hoje eu queria ter dado ênfase no que eu dei. E em nome de Jesus, com a autoridade do Evangelho de Jesus e com as práticas honestas, sinceras e coerentes da minha vida, porque foi assim que eu vivi, é assim que eu vivo, é assim que eu viverei,
Por isso eu tenho autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, diante do diabo, principados e potestades, enquanto anjos aplaudem, porque o que eu estou dizendo a vocês é verdade, ensinada por Jesus, praticada por mim e praticada por tantos quantos amam Jesus e o Evangelho. E não há ninguém que se levante que não tenha a boca fechada pelo poder do Espírito Santo, que vai começar a virar tua língua ao contrário. Quando você continuar desejando mentir contra a verdade, nós estamos vivendo uma hora tão grave que eu sei que o que vem por aí é coisa também intensa do Espírito Santo em relação a contrariar a tua mentira. Mas em nome de Jesus, ouça o que eu lhe disse, medite, guarde, pense, converta a sua vida enquanto há esperança. Senhor Jesus, eu quero e te imploro e falo contigo e sei que tu me ouves. Sei que tu me ouves. Essa palavra que eu digo só terá o poder pervasivo de convencimento irretorquível, de poder avassaladoramente capaz de curvar a vontade maligna do nosso egocentrismo e do culto ao nosso egoísmo narcisístico, se o Espírito Santo a validar no coração de cada um daquele e daquela que esteja me ouvindo. Eu te peço que tu faças isto agora. Que o Espírito Santo gere esse molestamento insuportável no coração de todos os que estão me vendo e ouvindo. É o que eu te imploro. E eu sei que tu estás comigo. E que a palavra tua palavra na minha boca não voltará para ti vazia. Antes cumprirá o que te apraz e aquilo para o que ela foi designada, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.